Olá, meus amigos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Power Clipping, tá? Mas não é o Power Clipping que você está acostumado, aquele que é aquela relação entre a potência das placas e a saída do inversor, que acaba fazendo aquele cortezinho no topo do gráfico de produção por conta da capacidade de saída AC do inversor. Eu vou falar de um outro Power Clipping que vai se tornar bastante comum, que está relacionado à capacidade do painel com a capacidade de entrada do inversor, não mais da saída. Tá? Todo mundo está sabendo aí que está surgindo módulo de 500, módulo de 530, módulo de 520, mas já nos módulos de 440, 445, se você for observar, a corrente que sai do módulo, muitas vezes, ela é maior que a corrente da entrada do inversor, a corrente de entrada que o inversor é capaz de sustentar. Eu não vou falar de modelo nem de marca aqui não, mas se você pegar o folheto do seu fabricante, você der uma olhadinha lá, você olhar a corrente de operação do inversor e a corrente de operação do módulo, muitas vezes, como eu já vi, a corrente de operação do módulo ela é superior à corrente de operação do inversor. O inversor ele tem dois parâmetros de corrente, a corrente de operação e a corrente máxima, que normalmente é a corrente que ele tem para suportar a corrente de curto-circuito. Na hora ali que o inversor liga, né, que a impedância está alta, de repente a impedância diminui e você tem aquele pico da corrente de curto-circuito. Então você tem dois parâmetros, mas você tem que saber que o inversor ele opera com a corrente que ele tem como corrente de trabalho. Ele não opera acima daquela corrente ali. Se por acaso o teu painel operar uma corrente acima daquilo ali, ele vai limitar a entrada da corrente naquele valor que ele coloca no catálogo. E isso eu já testei, verifiquei e realmente isso acontece. Tá? A tendência do inversor é manter a corrente cortada naquele valor. Isso não significa que a tensão do painel vai subir, porque a tensão de operação do painel ela se permanece estável. Então eu fiz algumas simulações aqui para a gente verificar se isso impõe alguma perda ao cálculo do sistema e de quanto seria essa perda aproximadamente. Claro que eu tenho que reforçar que esses valores foram valores aqui para o Rio de Janeiro, uma situação muito característica de inclinação, tá? E de tamanho de sistema, e que isso daí de norte a sul do Brasil varia, mas é bom que você esteja atento na hora de fazer seu cálculo e prometer para o seu cliente a produção, que se por acaso houver esse mismatch entre uma coisa e outra, você vai ter uma perdazinha que vai aparecer no final do seu projeto, tá? Então, antes de começar aqui, eu pedi para você se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, para apoiar o canal, né? Afinal, a gente tenta trazer informação aqui de qualidade, tem muita gente botando um monte de bobagem aí na internet, ensinando a fazer um monte de coisa errada, então a gente tenta aqui pelo menos manter o pessoal informado de como fazer as coisas direito, né? Como conseguir comprar ferramenta, que muitas vezes as pessoas não compram ferramenta porque nem sabem onde vende, e comprar por um preço bom. Então a gente tendo visualização e tendo visibilidade aqui no canal, a gente acaba conseguindo aproximar os fornecedores aí, divulgar quem são os bons fornecedores, divulgar onde você consegue as coisas e de que maneira você faz para ficar direito, tá? Então se inscreve no canal aí e apoia o amigo e vamos ver aí a simulação que eu fiz. Bom, muito bem, temos aí a tela do SAM aberta, né? Aplicativo para quem não conhece, aqui no canal tem alguns vídeos sobre ele, mostrando instalação e tudo, como é que você usa. Eu vou abrir um projeto aqui, eu fiz 3 simulações para isso, tá? A primeira simulação, tá? Assim como as outras duas, eu peguei aqui uma estação do Santos Dumont, Rio de Janeiro, né? Que é a cidade onde eu vivo, então eu peguei como referência. Claro que essa situação ela não vale para qualquer cidade do Brasil, tá? Isso aqui é só uma simulação teórica, então você pode fazer essa simulação para sua cidade. Vou ter aqui um módulo de 450 watt-peak, esse aqui é um módulo que existe, tá? Ele existe, é um módulo de catálogo, tá? Preenchi todos os dados dele aqui, repara que a corrente dele é 11.2, tá? A corrente de trabalho dele, e a corrente de curto-circuito dele é 11.65, é um pouquinho maior do que a corrente de operação. Aí peguei um inversor, esse é um inversor que existe, tá? Não vou dizer que é a marca. Você olha lá o inversor que você usa e verifica isso. Então você tem aqui um inversor de 6K, tá?
e você preste atenção que a corrente dele de entrada é limitada a 10 A, tá? A corrente de operação dele é 10 A. Então, eu vou colocar essa corrente aqui, mas você vai ver que o SAN não vai levar isso em consideração, tá? Ele não usa esse dado para fazer o cálculo. Uma falha do software, tá? Então ele vai calcular e não vai considerar nenhuma perda por essa questão aí. Tá? Eu já fiz essa simulação colocando 10, colocando 11, colocando 12, colocando 15, colocando 5 e ele aceita e dá o mesmo resultado. Tá? Então eu coloquei para rodar agora aí, para você ver quanto que ele vai dar. Muito bem, a simulação rodando aí, tá? Então a gente vai ter o resultado que seria se o inversor não fizesse nenhum clipping. Tá aí 12.121 kWh por ano no primeiro ano, tá? Então essa é uma situação absolutamente sem nenhum clipe na entrada, tá? Não estou levando em consideração aí power clipping de saída que ele eventualmente existe, porque aí eu tenho 16 painéis de 450 no inversor de 6, então eventualmente tem, tá? Não estamos falando desse clipping aí. Então agora eu vou voltar aqui na simulação, tá? Aqui você está vendo o módulo, tá? E eu vou abrir a segunda versão da simulação, aonde eu fiz uma limitação aí nesse cara, tá? Tudo igualzinho, Rio de Janeiro, então me inversor, tudo igual, tá? Uma limitação, tudo igual. Agora eu vou fazer essa limitação aqui no módulo, tá? Eu vou fazer esse corte direto no módulo aqui, tá? Porque não tem como fazer no inversor, é uma limitação do aplicativo aqui, do software de fazer o projeto, né? O software de simulação. Então eu vou fazer aqui direto no módulo, vou botar aqui 10 A, vou forçar aqui. Claro que quando eu faço isso, se você reparar lá em cima, né? O módulo ele deixou de ser um módulo de 450, obviamente, né? Ele passou a ser um módulo de 405, né? Curva muda, muda tudo. Mas isso é porque o software ele não enxerga essa limitação pelo lado do inversor. Então eu estou forçando ele pelo lado do módulo, tá? Repara que os outros parâmetros aqui eu não mexi, eu apenas mexi na corrente, botei um bloqueio na saída do módulo, tá? De 10 A. Vou fazer a simulação aqui novamente para ver o resultado. A simulação vai rodar aqui agora, tá? Nessa situação onde eu inseri esse clipe de entrada, você pode ver que o resultado já mudou para 10.810. Então eu tive aqui uma perda de 11%, tá? Na minha produção. Então eu diria aqui que a perda máxima por conta dessa limitação da corrente seria de 11%, tá? A perda máxima. Mas também não seria justo porque o módulo, afinal das contas, ele não é um módulo de 405 normal. Tá? Obviamente, o silício que está presente nesse módulo tem uma resposta diferente à emissão de luz, né? A recepção de luz, né? Por conta de características físicas dele. Então, o tempo de resposta dele, de subida de corrente, de subida de tensão, nos horários mais frios não seria igual. Tá? Então, essa curva que o software montou não seria uma curva verdadeira. Para isso, eu criei uma terceira simulação, onde eu lancei um módulo de 405 de catálogo, tá? Para você ver que você pode pensar, então vou botar o de 405, que seria a mesma coisa. Não, você vai ver que não é a mesma coisa. Eu coloquei o de 405 aí, obviamente, tá? Mantive algumas características de temperatura, de perda, para igualar com o outro módulo, né? Para que a gente não tivesse uma medida falsa por conta das perdas por temperatura, etc. E limitei também a corrente em 10 A, porque esse módulo aí ele é 405, mas a corrente dele é 10.42, tá? Então eu acabei fazendo o seguinte, eu limitei também a corrente dele em 10 A, tá? Para ele seguir a mesma regra do outro. Então você tem o que aconteceria se você colocasse um módulo de 405 no lugar desse de 450. Então a potência relativa dele também cai, tá? Isso aí não tem jeito. Eu não poderia mexer nos outros parâmetros, senão eu criaria uma situação que não existe e acabaria igualando ao outro painel. Então a situação aqui é você colocar um módulo de 405 no lugar do de 450 para ver se ele gera a mesma coisa. Tá? Então agora a gente vai rodar a simulação aqui para ver como esse módulo de 405 se comportaria. Então, vamos rodar a simulação aqui. Tá? De novo,
a gente tem um resultado diferente aqui, 10.464, que deu ainda um resultado pior ainda, em torno de 3 a 4%, com relação à simulação com o módulo de 450, né, sem nenhum corte, ou seja, do módulo de 450 sem corte para ele com corte, 11%, e do de 450 com corte para esse, ainda mais 3 a 4%. Então dá para ver que realmente o módulo de 405 não iria se comportar igual o de 450 com essa limitação. Agora, seria justo dizer que a perda por conta desse 1 A seria 11%, considerando que a resposta do módulo é diferente, né? Ao longo dos dias frios e dos horários de menor incidência solar, onde a corrente muitas vezes não chega ao máximo, né? Então, o que eu faria seria o seguinte: eu fiz uma verificação aqui, tá? Eu fui aqui, voltei no meu projeto inicial aqui, tá? De 450, né? Sem a limitação, tá? Sem a minha limitação aqui, uns 11.2 A, tá? Tudo certinho. Aí uma situação absolutamente real, tirando o resultado, né? Porque o software não levou em consideração isso. Rodei novamente a simulação. Então, feita aqui a simulação, tá? Eu vou aqui nesse campo aqui de tabela, eu vou pegar a minha produção horária aqui, tá? Não vou fazer um estudo abrangente aqui, porque daria muito trabalho, é só uma verificação rápida, tá? Vou pegar minha produção por dia, vou fazer uma conta aqui. No caso aqui, o software ele usa 10 horas do dia, que ele considera como as 10 horas de produção do cálculo, tá? Então eu peguei entre 10 e 1 da tarde, quer dizer, as 4 horas onde a produção é maior, onde eu tenho certeza que a corrente está no pico, tá? E eu vou fazer uma relação de proporção aqui, tá? Com essa conta, eu descobri o seguinte, que 70% da energia produzida no dia, isso eu peguei um dia só, tá? Não é uma média abrangente, é apenas um dia de janeiro, que eu entendo que é o pior caso, seria o pior caso. Então, essas 4 horas, ou seja, 40% do tempo, produz 70% da energia. Então, eu vou focar que esse efeito aconteceria somente nesse intervalo de 4 horas. O resto do dia eu estaria trabalhando com correntes e tensões mais baixas do que o pico, tá? Então, seria bastante razoável pensar que durante 70% da minha produção acontece esse corte. Então eu vou aplicar esse fator de 70% sobre aqueles 11% que eu tenho ali, que vai me dar então um número aqui empírico de 7% de perda, que eu posso considerar como clipping por limitação da corrente de entrada. Lembrando que esse power clipping que eu estou falando da entrada, ele não é compensado pelo da saída, tá? O da saída é um cálculo e o da entrada é outro, tá? Você acha, não, mas meu sistema já está superdimensionado, então isso aí acaba que... Não é bem assim que funciona, porque essa limitação que você tem na entrada do sistema, ela é por motivos diferentes da limitação da saída, tá? Então é sempre bom você observar, até porque com essa limitação, se você considerar, por exemplo, no meu exemplo aqui, 16 painéis de 405, ainda dá mais do que os 6K da saída desse inversor. Então, são duas contas que você tem que fazer separadamente, tá? Uma coisa não compensa a outra. Bom, espero que você tenha gostado da simulação, que tenha pelo menos ajudado você a prestar atenção num ponto que de repente você não prestou atenção ainda nas suas simulações, tá? Espero que ajude. Claro que isso é um assunto muito, não diria polêmico, mas diria incerto, né? Cada um pode avaliar e obter números diferentes por sua conta, mas uma coisa que não dá para negar é que realmente existe uma perda, existe uma diferença, tá, de produção com relação ao inversor que suporta a corrente total do módulo e o inversor que não suporta, tá? E isso também vai te auxiliar a você escolher o seu modelo de módulo, o seu modelo de inversor, ajustar o investimento, a melhor solução que você vai dar para o teu cliente, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreve aí, deixa seus comentários a experiência que você tem, tá? E agradeço, até o próximo vídeo. Um abraço.